mas não seguem os princípios de Cristo. E nós temos sempre feito questão de frisar que quando aqueles primeiros cristãos assim foram chamados, lá na Antioquia, o significado do termo que eles queriam dizer é pequenos cristos, porque eles eram semelhantes a Cristo, andavam como ele, agiam como ele, falavam como ele e viviam como ele, desprendidos das coisas desse mundo e vivendo unicamente para levar, para transmitir a palavra que Cristo começou lá atrás. Mas hoje nós temos visto pessoas, muitos amantes de si mesmos, detratores, como diz lá em Timóteo, mas se dizem cristãos. Já falei de muitos que eu na delegacia tive o desprazer de prender. E aí, qual religião? A gente pergunta, né, Décio? Evangélico. O que você estava fazendo? Roubando, matando, mas eu sou evangélico. Tem certeza da salvação? Tenho. Complicado isso para nós. A gente não consegue entender. Então, nós trouxemos todo esse parâmetro lá atrás. Não vou repetir de novo, mas resumindo, bem resumidamente, falamos inicialmente sobre o caráter cristão, nos primeiros versículos, quando tratamos das bem-aventuranças. Preparado o caráter cristão, nós falamos sobre, agora já temos o caráter cristão formado, humildade, mansidão, pacificadores, não recebem as injúrias e as calúnias com aquela ira, com vontade de se vingar. Falamos sobre a diferença do amor e da ira, do perdão. Depois, agora Cristo fala, vós sois, não está falando para mais ninguém, a não ser cada um daquele que se diz cristão. Vocês são sal. Vocês têm que ter substrato, vocês têm que ter sabor. E a partir do momento que vocês têm sabor, ou seja, que vocês realmente refletem e têm ali absorvem, vamos considerar assim, né, o caráter cristão, agora vocês têm que iluminar. Só depois de tudo isso a gente pode iluminar. Então são luzes no mundo aqueles que verdadeiramente compreendem tudo aquilo que Cristo diz. Aí depois Cristo fala assim, então, eu não cuideis que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei. Lá agora nós estamos ainda meditando em Mateus 5, a partir do versículo 17, quando Cristo diz, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus, e aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, nós paramos um pouco aqui para falar sobre a questão de contextualizar a conduta dos fariseus com a nossa. Então, nós aprendemos que eles eram hipócritas, que eles gostavam de praticar, ou seja, eles eram arrogantes ao ponto de achar que a conduta deles os salvaria pela tradição. Impuseram a si mesmos e muito mais aos outros uma tradição tão terrível, tão difícil, que ninguém conseguia cumprir, nem eles mesmos. E nós estamos caminhando, falando dos fariseus, e paramos aqui dizendo que eles eram cegos. Essa parte é muito, muito interessante para mim. E aí, aqui já depois terminando rapidinho nessa parte, e já entrando com a seguinte pergunta: Jesus Cristo veio abolir a lei? Ele veio acabar com a lei? Qual é a relação nossa com a lei hoje em dia? Então, vai ser esses temas bem intrigantes, bem interessantes, que nós vamos conversar aqui. Como falei, são temas difíceis, mas que todos nós cristãos temos que ter na ponta da língua. Nós temos que conhecer isso. É um preceito bíblico, é um preceito da palavra. Cristo Jesus firmou essa doutrina aqui, explicou tudo isso. Então, Jesus expôs a cegueira daquela geração, e hoje não é diferente. Irmãos, consideremos que os fariseus, eles viram as coisas acontecerem nos dias deles. Os escribas, fariseus, os doutores da lei da época, os religiosos da época, consideremos assim. Viram Cristo na sua frente. E nós vamos ver mais à frente
quantas profecias, são uma média de 150 profecias, foram cumpridas por Jesus Cristo, todas na pessoa dele, e eles não conseguiram enxergar. Mas nós ainda temos um agravante, porque nós conhecemos tudo o que aconteceu no passado, nosso substrato ali, o nosso alicerce, o Velho Testamento, mas nós temos, além do Velho Testamento, o cumprimento da profecia das profecias em Cristo Jesus, que aconteceram nele lá quando ele esteve aqui. Nós temos um calendário que foi zerado a partir de Cristo Jesus, zerado. Isso para mim é tão marcante. Alguns países que não reconhecem Jesus Cristo continuaram contando o seu tempo, mas China, Israel, salvo engano, mas nosso calendário, da maioria do mundo, foi zerado. Isso é muito marcante para mim. E eu falo isso, às vezes, e fico meditando sozinho, pensando, que data importante, que evento maravilhoso e miraculoso. E nós ainda somos cegos, porque nós vimos, por exemplo, o cumprimento da destruição, ali no anos 70, do que não ficou pedra sobre pedra do templo. Nem hoje, até hoje não foi construído. O povo de Israel, como diz também, as profecias foram espalhados pelo mundo, mas num dia só, em 1948, voltaram a ser uma nação. Então, a nós, ao mundo de hoje, vai ser muito mais requerido essa cegueira terrível, de não ver, de não enxergar coisas que estão tão evidenciadas, comprovadas. Nós não estamos falando aqui de ilações, eu acho que pode ser assim. Nostradamus foi um profeta moderno aí do mundo atual, previu tanta coisa, mas não previu o dia da sua morte. Né? Diz que ele previu tanta coisa, as profecias lá, e não previu o dia da sua morte. Cristo Jesus disse, eu vou padecer, eu vou morrer, em 3 dias estarei de volta. Elias falou, olha, me siga porque eu vou partir. Então, eram cegos, e Jesus expôs a cegueira daquela geração, como expõe a cegueira da nossa geração agora. Olha lá em Mateus 13 a 15, e mais um cumprimento de profecia aqui, está vendo? Abriram aí? Mateus 13, de 13 a 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por estar na tua casa, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos molda, muda nosso coração, nos transforma, Senhor Deus, e nos faz andar de maneira diferente. Tira do nosso coração, Senhor Deus, toda a cegueira, todo o materialismo, o secularismo, para que sejamos servos fiéis, Senhor Deus, e manifestemos a tua graça a tantos que precisam, não somente com palavras vazias, mas com vida, com luz, e com sal e com luz, meu Pai, como tu determinaste. Nos ajude, Senhor Deus, a compreender a tua vontade em nossas vidas, entender o ministério que o Senhor tem para cada um de nós, e realizá-lo, Senhor Deus, nunca reclamando, nunca sofrendo, Senhor Deus, mas felizes, porque de alguma forma estamos sendo aqui discípulos teus. Te peço pela tua palavra, guia ela, Senhor Deus, conforme a tua vontade, em nome do teu filho Jesus, amém. Eu falo por parábolas porque eles não querem entender, eles não têm a disposição de compreender. Nós falamos sobre isso aqui
Toda vez que a luz é lançada nas trevas, quem está cometendo alguma coisa errada não gosta de ser visto. Ele não gosta, ele fica chateado, ele fica bravo com quem viu o que ele estava fazendo e não olha para dentro dele. Falo isso alguém que está aí cauterizado pelo mundo, porque o servo de Deus não. O servo de Deus, ele se arrepende e ele confessa seus pecados, e o Senhor Deus o perdoa e o limpa de toda e purifica de toda injustiça. E aquele também que entende que Cristo é o Salvador, porque ele fala assim, olha, fecharam os olhos e ouvidos para que não vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos e nem compreendam com o coração, para que eu não os converta e eles não sejam curados. Eles não queriam ser curados. É muito semelhante à nossa geração. É como eu disse, as pessoas estão tirando da Bíblia a autoridade de Deus na Bíblia, criando teorias e doutrinas próprias para dizer que a Bíblia está ultrapassada em muitos pontos. Nós não consideramos e nunca vamos considerar isso, porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e sempre será. E na palavra de Deus estão estabelecidos princípios basilares da conduta cristã, homem e mulher, sabe? Família. É difícil, é complicado para muitas pessoas se submeterem, mas foi sempre assim. A serpente despertou em Eva. Lembra? Pecamos quando somos traídos e enganados por nossa própria concupiscência. Despertou em Eva toda a arrogância do ser humano de sempre querer resolver as coisas por si mesmo, de sempre ser grande, de sempre dizer fui eu sou o bom. Olha, você vai ser igual a Deus. Isso está tudo dentro de nós. A serpente, ela atua como né, no nosso coração, onde Cristo falou, é do coração, ali do coração é da mente, né, tudo começa na mente. E até hoje o homem inventa desculpas, inventa formas de querer ser igual a Deus, de desconsiderar Deus, e isso continua nessa cegueira terrível. Por isso nós vivemos num mundo tão terrível. Ora, se todos seguissem os princípios de Cristo. Eu sempre repito isso, e com todo cuidado para não parecer uma heresia, mas se alguém comprovasse para mim, e não vai acontecer nunca, que eu vivo pela fé e já tenho demonstrado pela uma fé viva da existência de Cristo, que Cristo não existisse, que Deus não existisse, eu viveria ainda pelos princípios de Cristo. Eu viveria ainda, mesmo assim, porque são princípios maravilhosos, como eu disse, até um sujeito que é ateu, não acredita em Deus, secular ao extremo, ele disse o seguinte: olha, eu gosto muito de Cristo, eu respeito muito Cristo e tudo que ele ensinou, ele realmente foi alguém diferenciado. Então eu penso que até o mundo e muitas pessoas cegas acreditam e veem ele, embora que intelectualmente e como conduta pessoal, mas nós acreditamos pela fé que ele é o nosso Jesus, e ele faz o quê? Ele converte e cura. Falo de muitos irmãos que chegaram aqui na igreja doentes de vícios, doentes de pecados terríveis. Jesus Cristo os converteu e eles foram curados, totalmente curados. O interessante, como diz João 5, 39 e 40, versículos maravilhosos que dizem: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E de novo, Jesus Cristo alerta: e não quereis vir a mim para terdes vida. Irmãos, eles eram conhecedores profundos do que a Bíblia dizia, do que as profecias diziam. Como eles não conseguiram enxergar Cristo? E a mesma pergunta nós fazemos hoje. Muitas pessoas conhecem, não tem como você dizer hoje que não conhece, nem que sejam os princípios basilares da fé cristã, porque eles estão sendo apregoados por todo mundo, em todo lugar. Hoje não tem mais barreiras. Até os índios têm aparelho celular, até os índios agora têm internet, e podem a partir dali, claro, evidentemente que ninguém vem, muitas pessoas não vêm de boa vontade, de bom grado a Deus, mas muitos
para muitos são levados, e podem ouvir a palavra até na sua língua, porque hoje tem tradutor para tudo quanto é gosto. Então todos estão vendo, todos estão observando que a palavra de Deus é que tem dito: o mundo vai de mal a pior. Meu pai recentemente, falando aqui das profecias, agora do Novo Testamento, que apontam para a vinda de Cristo, disse: o tempo está próximo. O tempo está próximo. Ele tem repetido em muitas mensagens, e eu tenho escutado, e nós vamos observar que são mais de 300 profecias, juntando as do Velho com o do Novo Testamento. E as do Novo Testamento, Apocalipse, Atos, o próprio Jesus falando: eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí o que você terá preparado, né? Tem uma peça que a Renata fazia, mãos vazias, e mostre-me suas mãos. Cada um de nós é responsável aqui para não entrar nessa cegueira espiritual que o mundo está. Todos nós, estudando a palavra, buscando para trazer para os irmãos, quanto eu vejo que eu estou falho, eu posso olhar por mim, eu posso falar por mim, eu não posso falar por ninguém mais aqui, porque só Deus conhece o coração de cada um. Olha, eles passavam horas e horas exaustivas, incansáveis de estudo. Eles conheciam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor. Imagine toda aquela lei, a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, toda ela ali destacada nos livros de Levítico, repetidas no livro de Deuteronômio. Eles conheciam tudo, de cor. Eles falavam e começavam a aprender desde criança. Entendam que conhecer intelectualmente não significa conhecer com o espírito. Abrir seu coração, ouvir intelectualmente aqui, vir à igreja, ouvir tudo o que se fala, não significa que nós estamos vivendo a fé cristã. Por isso, assustados, nós veremos na vinda de Cristo: mas fulano não está aqui? Mas ele era tão espiritual, estava na igreja todo domingo, toda quarta-feira, tocava, cantava, pregava, ensinava. Aí vai olhar para o lado: e tu está aqui? Oxe, tu? Interessante, né, irmãos? Que é sempre interessante quando Cristo, os discípulos perguntam: mestre, mas o joio está nascendo no meio do trigo aqui, como é que a gente faz? A gente colhe o joio? Não, deixa que eu colho. É porque eu sei quem é joio e quem é trigo. A cegueira, ela é terrível, porque nós não conseguimos ver, muitas vezes, se nós não permitirmos que Cristo venha e verdadeiramente nos cure, nos restaure a fé pelo Espírito, nós não vamos enxergar nunca. E as palavras vão bater e nossa mente vai devanear por todo lugar que for possível, mas nós fecharemos nossos ouvidos, não ouviremos. Fecharemos nossos olhos e não enxergaremos. É isso que Cristo disse daquela época. E é isso que Ele repete sempre da nossa época, porque isso aqui não é para aqueles homens lá. Hoje é para nós, é para a nossa geração. Uma geração que hoje realmente precisa muito de Cristo. O que causava a cegueira deles? Eles eram preconceituosos, permitindo que seus desejos valessem mais do que as Escrituras ensinavam. Lembra, nós falamos lá no início, que o pecado do homem, aqui, plagiando aqui meu querido irmão pastor Alexandre, não foi a desobediência, foi a incredulidade. Preferiram então crer no emissário de Satanás, do mal, a crer na palavra do próprio Deus, palavras ditas pela boca do próprio Deus. E assim permanece. Muitas pessoas leem a Bíblia, criam doutrinas totalmente fora daquilo que a palavra de Deus, do arcabouço bíblico está dizendo. Ensinam essas doutrinas de casa em casa, de porta em porta, e as pessoas, quando você vai falar com eles: mas isso não está na palavra de Deus, não, mas assim que eu sinto, foi assim que o fulano aqui, esse sujeito aqui, o meu profeta disse. Mas o seu profeta está em desacordo com os profetas da palavra de Deus, e com o grande profeta, Jesus Cristo.
Não, mas não importa. Não importa, eu acredito nesse que eu estou vendo. Eu estou vendo esse aqui. Eu fiz o meu bezerro de ouro. Eu fiz o meu bezerro de ouro. E é no meu bezerro de ouro que eu acredito. Vejam que tudo se repete. E eu fico muito intrigado quando eu adolescente eu lia os textos do Velho Testamento ali de Moisés e a relação dele com o povo. Mas que povo, rapaz, eu ficava com raiva de Israel. Eu ficava chateado com Israel. E como é que pode? Que povo terrível. E eu vendo aqui os fariseus dizendo: nós não seremos igual aos nossos pais, nós não mataremos os profetas de Deus. Jesus Cristo, vocês já confessam, né? Confessam que mataram os profetas de Deus, e mataram o maior dos profetas, mas olha só, olhavam para os outros, olhavam para trás, e deixavam de olhar para si mesmos. É importante que Cristo sempre remete para que nós olhemos para nós mesmos. Eu já muitas vezes também, na minha imaturidade, a mensagem estava, o pastor pregando alguma coisa, eu olhava para a Renata, viu? Está vendo, Renata? Aqui, ó, aquilo que tu fez comigo? Não, vê lá. Eu e Renata, a gente é uma benção. Renata é uma benção. Então a gente olha para os outros, a cegueira espiritual, o orgulho, o preconceito de achar que eu sou mais, a incredulidade terrível. O orgulho deles os impedia de se humilharem o suficiente e permitir que o Senhor abrisse os seus olhos. O Senhor Jesus Cristo quer abrir os nossos olhos. Ele quer nos fazer enxergar, mas é necessário que nós permitamos, é necessário que nós deixemos o nosso orgulho de lado. O orgulho é um pecado terrível, porque ele é o precursor de todos os outros. Em muitas situações ele é precursor de todos, porque se você abrir mão do seu orgulho, se humilhar, se esvaziar de si mesmo, se permitir preencher por Deus, você vai ser um pecador arrependido. Não tem como. E lá em João 7, do 45 ao 53, trata daquele cego que foi curado. É bem interessante, né? O cego foi curado, mas a cegueira dos fariseus não foi curada mesmo diante de um milagre tão grande. Olha só. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou como esse homem. Responderam-lhe os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais dos fariseus? Mas nessa multidão não sabe a lei, que não sabe a lei, é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir ou ter conhecimento do que faz? Responderam-lhe eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Mas a palavra de Deus previu. Os profetas previram que ele viria e que ele andaria pela Galileia, viria de Belém. Chamaram, pois, pela segunda vez, agora João 9, 24, 34, falando do cego. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse. Ou seja, não era a primeira vez que chamavam, já era a segunda ou terceira vez que já estavam interrogando ele. Já vou-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Querei vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Era muito interessante. Ele ficou tão... ele estava falando das maiores autoridades do Sinédrio, né, pai? E ele... porque agora, crendo em Jesus Cristo, ele sabia que era um milagre muito grande, ele ficou extasiado. E cego de nascença, e todo mundo sabia, e todo mundo falava na cidade, e aqueles homens ali querendo dizer que não foi, ele se irritou, ele se exasperou e falou: vocês também querem ser discípulos dele? É por isso que estão me chamando aqui? Quer que eu pregue para vocês sobre ele? Eu prego. Querem se converter? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés.
Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, contudo, ele me abrisse os olhos. É benção demais, irmão. Intrepidez. Paulo perante Agripa, já numa situação ali de aprisionado, e ele falou com tanta, diante do rei Agripa, ele falou com tanta convicção, com tanta certeza daquilo que ele cria em nosso Cristo Jesus, que Agripa fala: Paulo, por pouco não me persuades, por pouco não me persuades. E ele continua: ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus, faz a sua vontade, a esse ouve. Olha só. Que coisa, meus irmãos, que coisa. É muito, sabe, é muito triste a gente ver isso acontecendo de novo. Acontecendo de novo. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Eles ficaram calados. Um grande pregador, logo após a sua conversão. Sabe agora, depois dessa última palavra que ele disse, olha aqui: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Qual foi a resposta deles? Tu é nascido todo em pecado e quer nos ensinar a nós? Saia daqui, vá embora. Não tinha mais argumento. Viu por que Deus, Jesus Cristo não veio chamar grandes, poderosos, orgulhosos homens? Porque ele sempre quis usar os vasos fracos para que não fosse o homem que aparecesse. Não é para o homem aparecer, não é para o homem, a luz do homem brilhar, é para a luz de Cristo brilhar no homem. Isso que o nome de Deus seja exaltado. E aquele homem que era cego agora via, e via verdadeiramente o milagre maravilhoso. Nasceu cego, meus irmãos. Ele nasceu cego. Hoje em dia, com toda a tecnologia, ainda não se pôde dar luz a alguém, a uma pessoa que tenha esse tipo de cegueira que aqui se fala. Depois Cristo aparece a ele e fala, mas até então Cristo não se, né? Não tinha se manifestado. Então, os fariseus, eles não tinham desculpa para não enxergar, como também não tem desculpa para enxergar os homens de hoje, que sobem nos púlpitos e anunciam, muitos por aí anunciam um Cristo que não é o nosso Cristo. Como nós falamos aqui com muita tristeza, continuam cegos, agindo hipocritamente, desejando o dinheiro, como nós falamos aqui, fazendo proselitismo, lembra? Fazendo prosélitos, trazendo cegos, cegos guiando cegos, é a palavra, me faltou aqui o que eu queria dizer. São cegos guiando cegos, e aqueles que eles trazem para os seus templos se tornam ainda piores do que eles, porque confiam neles e não em Cristo. E muitas pessoas chegam para mim, quando eu digo: olha, eu sou servo de Cristo. Não, pastor para mim é tudo, e a palavra que eles usam não gosto nem de repetir, nem fala. Um determinado humorista falando: olha, eu fui passando em determinado lugar, vi um pastor, já sai correndo, que eu tenho certeza que ele vai me pedir dinheiro. Então, já pensou um absurdo desse? Ao invés da palavra, da sã doutrina, mudança de vida, transformação do coração, conversão, sabe, cura, essas pessoas estão pregando esse chamado evangelho da prosperidade aí, fazendo mercancia com o povo. E o Jesus Cristo já falou: olha, se o profeta fala e não cumpre, ele não é um profeta de Deus. Você traz as coisas que você vai ter, não tem. E aí a pessoa vai falar com ele: mas eu não recebi o que você falou, porque você não tem fé. É o tipo de estelionato mais fácil de fazer, porque
nunca fica em mim, e a culpa ainda é da pessoa, né? É você que não teve fé. Então, tu que és nascido todo em pecado, nos ensina a nós, olha só, um homem pecador, pequeno, humilde, pobre até então, certamente mendigo, porque não podia trabalhar, mendigo, entra no templo e fala com tamanha autoridade e sabedoria, né? Porque calou a boca deles. Mas os cegos não conseguiam ver. Eles deturpavam as palavras de Jesus como fazem hoje. É o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que lá aconteceu e ficou lá para trás. Eu estou dizendo que todo o contexto disso acontece nos nossos dias atuais. Eles deturpavam as palavras de Jesus, que Jesus dizia, e ainda negavam seus milagres. Lá em Mateus 12, 22 a 28. Mateus 12, 22 a 28. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. É uma maravilha ouvir Cristo falar com sabedoria, com mansidão, mas totalmente investido do Espírito, fazendo com que aquelas pessoas se calem. Olha que coisa terrível, como deturpar tanto um milagre tão maravilhoso, dizer que o próprio Satanás, que ele falava, fazia aquilo por meio do próprio Satanás. É um absurdo, tudo isso para não enxergar, porque a palavra de Deus, irmãos, ela começa a tocar no coração, e ela começa a mostrar os nossos pecados, ela começa a nos desnudar, a nossa consciência começa a nos acusar, porque quando a palavra de Cristo começa a falar sobre nós, o Espírito Santo começa a ter liberdade, e nós começamos a entender que nós temos que parar com aquele determinado vício, com aquela determinada conduta imoral, com aquele determinado costume de mentir, de enganar os outros. E aí a gente, puxa, vai ser muito difícil para mim a partir de agora largar a bebida, largar o cigarro, largar o adultério. Como é que eu vou parar de adulterar? Como é que eu vou parar de beber com meus amigos? Aquela coisa tão legal, para mim é tão legal sair para beber com meus amigos. Então ele começa a inventar desculpas, e começa a falar mal, começa a brigar, começa a lutar contra, detratar, deturpar, para poder não ser tocado, para poder tentar negar o desejo, o anseio da alma por Cristo Jesus. Assim tem acontecido nos nossos dias. Mas aí nós insistimos em pregar, insistimos em mostrar Cristo e não nós mesmos, com amor, e aquela pessoa acaba se convertendo a Cristo, e quando chega, mas como é que eu não fiz isso antes? Me desculpa citar aqui uma pessoa maravilhosa que eu tenho como exemplo na minha vida, que é o irmão Joel. Irmão Joel, quanto tempo a irmã Carla passou orando pelo irmão Joel, irmã Carla? E nós, a igreja? Quantos anos? 15 anos. 15 anos orando por esse homem. E ele sentindo aquilo que ele pensa, mas ele negando, e ele brigando contra, e lutando contra, e fugindo, e correndo léguas. Mas Cristo o alcançou, e quando o alcançou, meu Pai, como é que a gente fica pensando, como que nós podemos viver aqui tanto tempo sem um homem desse na nossa igreja, uma pessoa maravilhosa dessa? Como? Cristo trouxe ele, e o ministério que ele faz, ninguém mais faz.
Ninguém mais faz o que o irmão Joel faz. E assim, todos os outros que chegaram aqui, irmão Jô e família, irmão Lindomar e família, irmão Montival, irmão Adonias, irmã Lourdinha e família, que é uma bênção, também chegou na igreja sozinha, não foi, Lourdes? Veio na igreja, foi trazida aqui pelo Espírito Santo, com certeza. Também se converteu, ela me contou como foi, ela chegou aí. Muitos outros que chegaram e foram abençoados, mudados, convertidos a sua vida, mas até então viviam cegos, não enxergando o que Deus tinha feito por elas. Irmão Newton também chegou aqui despretensiosamente, foi, irmão Newton? Quem trouxe você para cá? A Maria. Mas vem cá, Newton, ali. Quando que ele chegou, ele já conhecia a palavra, né? Rapaz, ele se converteu e já pensou, minha vida aqui, seu irmão Newton, nossa vida, seu irmão Newton, aqui na igreja? Como? Não é possível mais. A Valesca frequentava determinada igreja, determinada religião tradicional, e com 14 anos ela começou a ler a Bíblia, começou a ver o que as pessoas falavam lá, lia a Bíblia, não está batendo, não está certo, eu preciso encontrar Jesus verdadeiramente, onde Jesus verdadeiramente é pregado e vivido, morando aqui do lado, chegou aqui e começou a ver, opa, aqui está diferente, né? A tia dela, de alguma forma, se converteu também lá no Rio de Janeiro, falou para ela de Cristo, ela entendeu que não estava batendo as coisas, não, peraí, alguma coisa não está certa, chegou, o que ela aprendia antes, e quando ela ouviu a palavra, foi rapidinho. O Edésio foi evangelizado pelo Clênio, lá no exército, e o Clênio, bora para o acampamento, nunca vou para a igreja, vou beber, rapaz, se eu vou para a igreja, eu vou beber, vou para o carnaval, negócio de igreja, não vou nada. Vamos, Edésio, vai ser bom demais. Vamos, Edésio, vamos. Ele chegou lá, a palavra foi no coração dele, não teve como escapar, porque ele não quis mais ser cego. Ele quis enxergar. Ele quis. Ele abriu mão do seu orgulho, esvaziou seu coração de todo esse orgulho terrível que em nós habita. Mas por aí continuam dizendo, deturpando as palavras de Cristo, para querer afirmar que Ele não existe, que Ele não veio e que Ele não é quem Ele é. Então eles mentiam, eles deturpavam e também eles recorriam a total desonestidade, meus irmãos. Total desonestidade. Lá em Mateus 28, 11 a 15. Nós estamos caminhando para o final. Aqui diz o seguinte, Mateus 28, de 11 a 15. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, ou seja, que Cristo havia ressuscitado. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, e dizendo, dizei, vieram à noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Mais de 500 pessoas ficaram reunidas vendo Cristo ascender aos céus. Muitos e muitos visitaram o sepulcro vazio e nunca acharam seu corpo, porque ele ressuscitou, ele estava verdadeiramente vivo e transformado. Mas olha só, eles não tinham mais dúvida de que Cristo era o Cristo, eles não tinham mais dúvida de que Cristo tinha ressuscitado, mas permaneceram defendendo aquilo que acreditavam, e pagaram muito dinheiro. Quem foi lá avisá-los? Os guardas que viram, irmãos, viram o milagre. Os guardas viram e foram falar, olha, nós vimos, ele ressuscitou mesmo, tinha os anjos lá e nós caímos lá desmaiados pelo poder da glória dele. Toma aqui, ó, esse dinheiro aqui dá para vocês viver o resto da vida de vocês em paz. Mas vocês vão dizer que os discípulos deles vieram e o furtaram, vocês viram também. Certamente foi essa. Irmãos, desonestidade absoluta,
Você viu o orgulho? Não poderemos, a gente não pode dar o braço a torcer. A gente estava certo. Já pensou se a gente agora começa a dizer que a gente não estava certo? Nossa doutrina vai acabar. Vamos nosso poder, nosso poder sobre o povo, nosso dinheiro que a gente tem, a vida regalada que a gente tem, nós deixaremos de ser mestres. Porque a doutrina dele não é condizente com a nossa. Então vamos ter que mentir, pessoal, vamos ter que inventar essa história aí, vamos ter que sustentar. Irmãos, o orgulho é tão grande que o sujeito não se permitiu ser salvo, ser convertido. João 5,44. João 5,44. Os motivos pelos quais eles não querem se converter. Já sei qual que é. Como podeis vós crer recebendo a honra uns dos outros e não buscando a honra que só vem de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu. Mas se não creis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nós falaremos semana que vem e veremos onde foi que Moisés falou de Cristo. O grande profeta, o profeta virá. E ele falará e vocês ouvirão. Deuteronômio. Maravilhoso esse texto. Nós veremos semana que vem. Fiquem aqui comigo, não vão embora. Semana que vem estaremos aqui de novo falando sobre isso. A questão penetrante é: somos cegos também? Temos visto tantos milagres, meus irmãos, tantos milagres nos nossos dias. Como eu falei, pessoas que eram uns verdadeiros zumbis, famílias destruídas, que foram todas reconstituídas com a salvação, com a transformação de vida. O sujeito muda até a feição. O Edésio era muito feinho antes de se converter. Ele era teimosinho das feições. Agora um rapaz bonito. Encontrou até uma moça bonita que casou com ele, que é a Maiana. Sabe, você vê no crente saudável, busca o que é saudável, busca o que é bom. A alegria, ela é verdadeira e baseada naquilo que realmente vale a pena. Era uma pessoa correta, mas era feinho. Cristo transforma, muda a nossa feição, sabe? A forma de se vestir, a forma de tratar as pessoas, tudo se transforma. Você vê no rosto da pessoa a felicidade, a leveza. É isso que muitas pessoas, quando chega um crente verdadeiro num determinado ambiente, começa a agir, as pessoas falam assim: nossa, aquela pessoa é muito leve, ele é diferente, ele não carrega com ele. Olha, eu acho interessante, já ouvi várias vezes isso, falando de algumas pessoas falando de determinado cristão. Nossa, quando ele chega no ambiente, ele é leve. Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu isso aqui? O Joel, Valesca, Manjô. Nossa, você é leve. Por quê, irmão? Porque Cristo tirou dos nossos ombros todo fardo. Fica leve, fica diferente a nossa vida. É muito bom, é muito maravilhoso essa leveza espiritual de saber que você tem esperança, sabe aonde vai. Você deita na sua cama com a tranquilidade de saber que está fazendo o que é certo, o que Jesus Cristo determinou para a sua vida. Você tem uma missão. Já falamos aqui em outro tempo, se você tirar tudo que o homem tem, como foi tirado de Jó, mas manter nele a esperança, como ele manteve, ele permanece vivo. Agora você pode dar tudo para o homem e tirar dele a esperança, ele não tem mais razão nenhuma para viver. E muitos têm tirado suas vidas aí, vidas regaladas, com tudo que o dinheiro pode comprar. Então, a questão penetrante é: somos cegos? Ler a Bíblia nos imuniza? Somos imunizados por todo dia. Eu chego em vários locais aqui, fico até feliz, inclusive, de chegar, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Nós temos lá uma Bíblia aberta. E todo deputado que vai falar, ele fala assim, em nome de Deus, né, pedindo a graça de Deus, a sabedoria dele, nós encerramos ou começamos. A maioria dos deputados falam assim. Na Polícia Militar, outra coisa que eu me orgulho muito, todo evento da Polícia Militar
há uma intercessão da palavra de Deus, todo evento. Na SESDEC, também estipulamos isso, eu tive a alegria de poder trazer a palavra recentemente, poder falar de Cristo, mas olha quantas pessoas me veem naquela condição que eu estou ali, que responsabilidade. Mas falar isso nos imuniza? Ler a palavra nos imuniza? Já vimos que não. Os fariseus, os príncipes dos sacerdotes e todos aqueles homens poderosos tinham tudo decorado, mas para eles não valeu de nada. Somente um coração terno e um amor pelo Senhor verdadeiro nos capacitarão a compreender toda a profundidade das Escrituras. Uma pessoa iletrada como a minha avó, que aprendeu a ler na Bíblia, pegou a Bíblia, começou a ler e foi assim, realmente Deus deu a ela a sabedoria tão grande. Mas minha avó sentava e fazia grandes pregações da palavra, baseado naquilo que ela lia. Eu achava bonitinho, porque ela e meu avô sentavam de manhã nas cadeirinhas de balanço deles, cada um com a sua bibliazinha, batendo a boquinha assim, né? O jeitinho deles é tão meigo, tão especial e tão próprio daquelas pessoas que não foram letradas, daquelas pessoas que não foram ensinadas num banco de faculdade e tudo mais. Mas que sabedoria quando abriu uma boca. Eu sempre falo para o Montival isso. Irmão Montival, quando ele fala, tem faculdade, tem meu irmão, Deus não chamou ninguém de faculdade, não. Deus não chamou doutores, não. Deus chamou só nós mesmos, que somos simples, que somos nada nesse mundo, que ninguém nos vê como nada. Mas Deus nos capacita a falar como aquele cego falou, só Ele mesmo. Então, tudo que nós não devemos fazer é rejeitar o propósito de Deus. Lucas 7, 29 a 30 diz, Lucas 7, 29 a 30, agora terminando: todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, os mais desprezados, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei o rejeitaram. Rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Como falei, hoje as pessoas estão negando o propósito de Deus, e estão imitando todas aquelas pessoas pecadoras, continuam sendo sempre assim. Talvez não nos surpreenderíamos ao saber que os homens ainda agem como os fariseus. Os homens não mudam muito, Deus não muda nunca. Ele se opõe aos modernos fariseus, como se opunha aos antigos. Ai de vós, fariseus hipócritas, escribas e fariseus hipócritas. Essa parte da mensagem eu baseei no texto de Gary Fisher, maravilhosamente trouxe esses pontos. E que nós, irmãos, sejamos realmente tocados, porque hoje em dia nós precisamos ser luz e sal num mundo repleto de pessoas que se dizem de Cristo, mas que não têm dado qualquer testemunho de Cristo. E se Cristo aqui voltasse, provavelmente, com bastante convicção, muitos deles seriam aqueles primeiros se estivessem naquela condição, a matar Cristo e os profetas, se assim pudessem. Então, que Deus abençoe no nosso coração essas palavras. Semana que vem nós estaremos tratando, quando Cristo fala: eu vim destruir a lei. Nós ainda vivemos sob a égide da lei, devemos viver, devemos nos firmar na lei. É isso que Cristo veio fazer, Ele veio destruir, veio implementar. São perguntas interessantes para nós. Como devemos lidar com isso? O que é a lei? O que é a lei? O que é a graça? Então, vai ser bom. Espero que vocês permaneçam conosco. Quem nos assistiu hoje, eu espero que permaneça conosco. Fiquem aí, não deixem de ficar aqui na igreja conosco. Quem quiser vir na igreja, pode falar, avisa aqui para nós. Eu vou. Arilson está aqui conosco. Elias Rezende, rapaz, esse menino é uma benção. Elias, esperando aqui na igreja, viu? Vem aqui na igreja que tu é feinho, vai ficar bonito. Abnael, meu amigo Bina, Renata, está aqui com a gente. Bina é uma benção, nosso irmão querido. Arilson, minha vizinha querida, obrigado por ter chegado. Todos que estão aqui conosco, nós agradecemos. Mirlândia é uma benção, já está conosco aqui.
Milândia já também está sempre conosco, nós ficamos tão felizes. Deixa eu buscar aqui. Muita gente aqui abençoada está aqui nos acompanhando. Agradeço a todos. Eu não estou conseguindo ver todos, mas estou muito feliz. O Davidson, meu querido primo, está aqui. É o Charles. Ei, é o Charles aqui. Cadê Nira? Charles está aqui, o bonitão. A bênção. Meu irmão Antônio Eudes, obrigado, meu irmão. Olha o Vital aqui. Vital é uma bênção na minha vida. A Miriam aqui está aqui conosco também, obrigado. Elson Rocha, rapaz, o Elson, um grande amigo de muitos anos, nome muito correto, está aqui com a gente. Obrigado, meu querido amigo, fique firme conosco aqui. Nandiara, minha irmã, continuamos orando por você. A Mari, como falei, irmão Osmundo, estiveram conosco, orem por nós sempre. Minha tia Neidinha. O Jonas agora está todo feliz com a irmãzinha. A minha tia Val, querida tia Val, obrigado. Oi? A bebezinha Esther. O Davidson está dizendo aqui que entra feio na igreja, mas sai bonito. Então, é um remédio bom. Obrigado, meu primo Dedei. Queria verificar quem fez aniversário essa semana, para nós orarmos por você. Alguém aí pode colocar, se fez aniversário, vamos orar por você. Então, nós estamos sem aniversariante hoje, nós vamos orar a Deus e encerrar o culto. Quero dizer que à noite, está aqui, irmão Osmundo, chegou aqui, está ali com a Mari. Tá um prazer, uma alegria, meu irmão Osmundo, ter você conosco, estamos sempre intercedendo pela sua vida. Agora, todo paizão. Obrigado, meu irmão, está dando um abraço. A irmã Flávia fez aniversário, sabia que tinha alguém. Irmã Flávia, estava aqui tentando lembrar quem era. Irmã Flavinha fez aniversário, fez 15 anos, toda bonita, maravilhosa ali, irmã Flávia, família. Minha irmã Flávia, meus parabéns, eu mandei os parabéns para ela no grupo. Irmã Flávia também, aquele presente de Deus que a gente recebe, irmã Flávia, irmão Marcos, e toda a família, aqueles presentes maravilhosos que a gente recebeu aqui na igreja, e tem sido uma bênção para nós, esse amor, essa capacidade de servir, tão doce. Minha irmã, Deus abençoe você, permaneça assim, firme nos caminhos do Senhor Deus, e Deus continue te abençoando. Então, temos aqui a irmã Flávia fazendo aniversário, 15 anos. Então, se não tem mais alguém aqui, eu vou orar por irmã Flávia e todos os outros que a gente talvez não saiba que tenha feito aniversário. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela irmã Flávia, pela vida dela, a bênção que o Senhor tem derramado em nós através dela e de sua família, e também, Senhor Deus, a forma como ela tem conduzido a sua vida e também influenciado outros a te amar pela conduta dela. Então nós agradecemos por mais um ano que o Senhor deu a ela, e nós sabemos o quanto hoje comemorar um aniversário é diferente, é mais sentido, é mais alegre, pois sabemos que fomos poupados, Senhor Deus, do sofrimento que muitos passaram e estão passando. Mesmo nesse momento de alegria pela irmã Flávia, eu te peço, Senhor Deus, pelo meu amigo Ono, que está, Senhor Deus, ali também sofrendo, lutando contra essa doença, meu amigo Assunção, todos os outros, Senhor Deus, também que estão passando por esse momento difícil, onde todos nós ficamos sem força, sem compreender o que fazer, como agir. Tenha misericórdia, Senhor Deus, se for a tua vontade, que se recuperem, Senhor Deus, e se ainda não fizeram um compromisso com o Senhor, que se entregue ao Senhor, entendendo que só contigo, Senhor Deus, nós podemos ser felizes, ser completamente realizados. Obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que teu Filho Jesus fez por nós aqui, obrigado pela graça, Senhor Deus, pela possibilidade de entrar no teu trono, e qualquer um de nós, do maior ao menor, do mais simples, Senhor Deus, pode chegar ao teu trono da graça, interceder, clamar e agradecer pelas bênçãos, Senhor Deus, de ser servo teu. Tira de nós a cegueira, Senhor Deus, e cada um pense em si mesmo quando se fala aqui, no que foi ensinado. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.
Querida Lilian também chegou aqui. Deus abençoe, Lilian.